Hoje foi muito oportuno, eu acho, esse domingo ser o domingo para eu estar aqui, porque no domingo passado, nós, como igreja, lá na Vértice, tivemos uma mensagem que foi uma espécie de uma recapitulação da nossa missão como igreja. E aí, justamente por estarmos vivendo esse processo de aproximação intencional, eu penso que é oportuno também trazer para vocês essa palavra que eu compartilhei no domingo passado lá, para que vocês entendam e se familiarizem também com essa missão. E ela não tem nada assim de novo no sentido de ser uma invenção minha ou nossa, mas é uma forma de comunicar, de expressar ideias que eu creio são centrais nos evangelhos, na proposta de vida que Jesus tem para nós como seus discípulos. E então eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom? E oro para que o Espírito Santo fale aos nossos corações essa manhã. Eu vou chamar de o caminho de Jesus. E quando nós falamos do caminho de Jesus, nós estamos presumindo de fato que quando Jesus chama pessoas para o seguirem, ele convida pessoas para trilharem uma jornada com ele, certo? Ser um discípulo de Jesus não é uma mudança de pensamento ou de convicções doutrinárias somente. Inclui isso, mas é mais do que isso. Ser um discípulo de Jesus é trilhar um caminho. Ele disse que ele é esse caminho, inclusive. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que esse é o único caminho que leva ao Pai. Então, a gente precisa entender o que significa dar passos nesse caminho, progredir, crescer, avançar nessa direção. E isso motivou a nossa igreja a ter a seguinte declaração de missão. A nossa missão como igreja é a seguinte, acho que está antes. Vê aí se é o próximo. Não temos? Se não tiver, não tem problema. Ok. Está travado. Então, beleza, eu leio aqui. Mas é a seguinte, a declaração de missão da Igreja Batista Vértice é formar discípulos que organizam suas vidas em torno de 3 coisas. Estarem com Jesus, tornarem-se como Jesus e fazerem o que Jesus fez. Okay? Formar discípulos que organizam suas vidas em torno de 3 objetivos. Estarem com Jesus, tornarem-se como Jesus e fazerem o que Jesus fez. Eu queria gastar o nosso tempo nessa manhã falando a respeito de cada um pouquinho a respeito de cada um desses 3 objetivos. Começando com o primeiro, estar com Jesus. Tá bom? Marcos, no capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim: Jesus escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Ok? Então, Jesus escolheu 12, designou como apóstolos para que estivessem com ele. Há outros objetivos, em seguida são mencionados, os enviar a pregar, dar autoridade para expulsar demônios, mas o primeiro objetivo que Jesus tem ao escolher esses 12 para andarem mais perto com ele é para que eles simplesmente estivessem com ele. Percebeu isso? Às vezes a gente imagina que andar com Jesus, e logo de cara a gente tem essa ideia, tem a ver com a missão, tem a ver com algo que a gente vai fazer em nome de Jesus, né? Então os seus seguidores, sobretudo pensando nos apóstolos, naqueles que foram os primeiros líderes no movimento da igreja, a gente imagina, bom, esses foram aqueles que Jesus escolheu e enviou para fazerem alguma coisa no mundo, para irem aos confins da terra pregando o evangelho. E isso faz parte, você reparou aqui que na sequência ele menciona para irem pregar e expulsar demônios. Mas antes disso, antes desse envio e desse comissionamento para uma missão, o primeiro objetivo mencionado aqui é: ele os escolheu para que estivessem com ele. E isso é algo essencial na vida de um discípulo de Jesus, estar com Jesus. Parece óbvio, né? Mas é algo que a gente negligencia com muita facilidade e, às vezes, com uma boa motivação, a motivação de cumprir a missão, a motivação de servir o próximo, a motivação de amar as pessoas. Às vezes, com essas boas motivações, nós acabamos negligenciando aquilo que é mais fundamental na vida de um discípulo, que é estar com o seu mestre. Em outras ocasiões, Jesus chamou pessoas para o seguir, dizendo: venha e veja. Ele chama 2 dos discípulos de João Batista assim, que estavam interessados em saber quem ele era, e um dos seus discípulos, provavelmente ouvindo isso, reproduz isso a outro amigo, Filipe, quando convida Natanael para conhecer Jesus, ele faz exatamente esse convite também. Natanael estava meio desconfiado, não sei se vocês lembram dessa história, mas
Filipe chega para ele e fala, olha, nós conhecemos um homem, nós achamos que talvez ele seja o Messias, você não quer vir aqui ver, não? É Jesus de Nazaré. E aí Natanael fica assim, bem desconfiado, e fala, Nazaré? Mas ele de Nazaré? Porque Nazaré não era assim, uma cidade tão importante em Israel naquele tempo. E aí ele tem aquela célebre frase, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E então a resposta de Filipe para ele é, venha e veja. Em outras palavras, esteja com ele, passe tempo com ele, o conheça, gaste uns dias ali caminhando junto com ele, como nós temos caminhado, e você vai tomar a decisão por si mesmo. Nós precisamos entender que o convite de Jesus para nós, essencialmente, em primeiro lugar, é simplesmente para estar com ele, antes de pensarmos em fazer qualquer coisa. Agora, isso tem para nós um desafio, apresenta para nós um desafio, porque onde é que eu posso estar com Jesus? Que lugar é esse de encontro? Como é que a presença de Deus se manifesta e como é que nós podemos percebê-la? Certo? Porque para os discípulos era algo muito intuitivo. Jesus dizia, venha e veja, eles literalmente saíam de onde estavam e caminhavam junto com ele, porque a presença física, encarnada dele estava ali. E essa presença não está conosco, ok? Estamos de acordo quanto a isso? Que Jesus não está em carne mais aqui entre nós, ele está à destra do Pai desde a sua ascensão. Então, num certo sentido, não é tão óbvio para nós dizer assim, eu quero estar com Jesus, mas onde é que Jesus está para que eu possa estar com ele? E mais, tem mais um nível nesse desafio que e aí a gente tem o texto de Salmo 139, você provavelmente conhece essa passagem. A gente sabe que Deus está em todos os lugares, certo? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. O salmista diz, para onde eu poderia escapar do teu espírito, para onde eu poderia fugir da tua presença? Não, pode ficar lá, por favor. Então, a gente sabe disso. Não tem lugar para onde a gente possa fugir da presença de Deus. Mas a gente, olhando para a Escritura, percebe também que Deus sempre desejou estar presente na sua criação e com a sua criação de uma maneira especial. É por isso que no Éden, no jardim do Éden, havia um momento no dia em que Deus caminhava, passeava pelo jardim com o homem e a mulher. E isso se perde na queda. A gente vê esse relacionamento íntimo que deveria durar para sempre, sendo perdido. E aí agora Gênesis no capítulo 3, no verso 8, diz assim, ouvindo o homem e sua mulher, isso já é pós terem comido o fruto, né? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Perceba, há uma ênfase aqui do autor, ele poderia ter dito simplesmente, eles se esconderam de Deus. Mas a ênfase eles se esconderam da presença de Deus. E Deus está em todos os lugares, mas ele tinha a prática, o hábito de se fazer presente de modo especial num determinado horário do dia no jardim para que esse relacionamento mais próximo e mais íntimo fosse cultivado. E essa é uma das coisas que o ser humano perde com a queda. A gente vê que o pecado gera vergonha, medo, culpa, quebra de confiança a ponto de tentarem se esconder da presença de Deus, do seu próprio Criador. E daí em diante na história bíblica, tudo o que nós vemos é um Deus em busca de restaurar esse relacionamento com os seres humanos que havia se perdido. A presença de Deus, que originalmente estava totalmente acessível no jardim, passa a ser perigosa, inclusive, por causa da sua santidade, da sua beleza, que não podem coexistir com o pecado da humanidade. E aí tornam-se necessários lugares bem específicos para que esse encontro possa acontecer, desde que atendidas também algumas condições bem específicas. Então Deus se revela em algumas ocasiões num monte sagrado, e aí diz, mas você tem que tirar a sandália do pé para poder pisar aqui e chegar perto de mim. Deus se revela no templo, no tabernáculo primeiro, depois no templo, mas aí só certas pessoas podiam acessar essa presença, fazendo vários rituais e sacrifícios para que pudessem entrar e chegar mais perto. E a humanidade, ainda assim, mesmo com todas as tentativas de Deus de promover essa reconciliação e reconexão, segue no seu caminho de rebeldia, de pecado, terminando em violência e morte. E mesmo esses lugares sagrados acabam sendo contaminados e profanados, até que Deus decide vir
e ser Ele mesmo o sacrifício e a solução para que a sua presença pudesse voltar a habitar entre nós. Para que o espaço de Deus nos céus e o espaço dos homens na terra pudessem ser reunidos novamente como no princípio. É isso que nós vemos em Jesus, amém? Nós vemos Jesus vindo para ser este lugar, um homem no qual a presença de Deus habita de forma plena e irrestrita, porque é o próprio Deus em carne. Ele é o próprio tabernáculo, o ponto de encontro entre nós e a presença de Deus. O apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, verso 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Queridos, isso é maravilhoso. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Deus querendo se relacionar conosco e não se contentando com o distanciamento, o afastamento causado pelo pecado, decidiu vir Ele mesmo em carne, resolver isso. Fazer de nós novamente pessoas que pudessem ser habitadas por Ele, ou habitar na presença dEle. E é o que nós vemos acontecendo durante o ministério de Jesus, com Ele chamando as pessoas para estar com Ele, para andar com Ele, comer com Ele, acompanhá-lo nas suas viagens missionárias. Mas chega a esse ponto, novamente, de crise e de tensão, quando a morte dele se aproxima, e os discípulos agora têm medo de perderem aquilo que era tão valioso para eles, que era a própria presença de Deus ali, em carne com eles, diante deles. E a gente vê os discípulos vivendo essa crise nos dias que antecederam a crucificação, e mesmo depois da ressurreição, eles ainda estão meio que tentando entender, né, o que aconteceu aqui, como que vai ser isso agora, o Senhor vai ficar aqui, o Senhor vai embora, e Jesus falando que ele teria que voltar para o Pai. E para consolá-los e para encorajá-los, Jesus diz assim, no capítulo 14, ainda do Evangelho de João, verso 16, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar, de novo a nossa expressão aí, para estar com vocês, e para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Agora preste atenção nisso, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará, o que está dizendo ali? Em vocês, amém? Você percebe a diferença? O que era bom ficando melhor. Aliás, Jesus disse isso para os discípulos, é um negócio difícil de acreditar, né, que seja verdade. A gente acredita porque foi Jesus que disse, mas ele disse assim, olha, é melhor para vocês que eu vá. Lembram-se dessa passagem, quando Jesus diz isso para os discípulos? É melhor para vocês que eu vá. E eu, se estivesse lá no lugar, por exemplo, de Pedro, né, só porque é mais fácil, xará, mas de qualquer um deles, eu provavelmente teria reagido com alguma incredulidade, né? Jesus, não tem nada melhor do que o Senhor aqui, então não vai para lugar nenhum, essa conversa está esquisita, a gente prefere que o Senhor fique mesmo. Mas Jesus disse, não, na verdade é melhor que eu vá, porque agora não será só Deus com vocês, mas será Deus em vocês. E essa é a dádiva do Espírito Santo, nós temos Deus em nós. Nós somos feito esse lugar de habitação, nós nos tornamos casa de Deus, tabernáculo, templo. Nós estamos, como o apóstolo Pedro diz na sua carta, sendo edificados como uma casa espiritual, cada um de nós como uma pedra viva e Cristo como uma pedra angular. Nós estamos sendo unidos e usados na construção dessa casa espiritual, desse templo habitado pelo próprio Espírito de Deus. Isso é extraordinário. Agora nós entendemos que, de acordo com Jesus, a maneira de estarmos com Ele hoje é por meio do Espírito, do seu Espírito que Ele nos deu. É o que vemos acontecer em Atos, no capítulo 2, no Pentecoste, quando o Espírito desce sobre a igreja reunida e, dali em diante, passa a habitar cada discípulo e capacitá-lo à vida e à missão para as quais Deus os vocaciona. Então nós precisamos crer, queridos, que esse é um fato já consumado para nós. Nós temos o Espírito, somos habitados pelo Espírito, ou seja, Ele está em nós e Jesus mesmo prometeu para sempre. Amém? Ele habita em nós e está em nós para sempre. Não há nada que possa mudar isso. Paulo chama isso de garantia, de penhor da nossa herança, em Efésios. Então a gente precisa entender isso, que estar com Jesus é algo que nós fazemos por meio de um relacionamento com o Espírito de Jesus.
com o Espírito Santo de Deus. O pastor John Mark Comer diz assim: o primeiro e principal objetivo do discipulado de Jesus é aprender a viver em um constante estado de consciência e conexão com o Espírito. Amém? Não há nada mais importante na vida de um discípulo de Jesus do que aprender isso. A viver nesse constante estado de consciência e conexão com o Espírito. Porque se o primeiro passo, o fundamento no discipulado é estar com Ele, e esse Espírito agora está em nós, então a gente precisa entender como é que a gente vive atento, consciente dessa presença, sensível a ela. Porque a grande questão é essa, é que embora o Espírito esteja sempre, nem sempre nós estamos. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes, mesmo Ele estando em nós, habitando em nós sempre, às vezes nós não estamos conscientes dessa presença e em comunhão com essa presença. Nós vivemos tão distraídos. Eu vivo, não sei vocês têm esse problema, mas eu me distraio com tanta facilidade, eu me ocupo de tantas coisas. Há tantas coisas disputando a minha atenção o tempo inteiro, que embora eu saiba que o Espírito está em mim o tempo inteiro, acessível, disponível, querendo me orientar, me conduzir, me transformar, falar comigo, me corrigir, me consolar, me encorajar. Embora eu saiba dessas coisas, muitas vezes eu vivo como se não soubesse. E aí, distraído, ocupado, preocupado com tantas coisas, a sensação que dá, às vezes, é de que ele nem está mais, de que ele saiu, foi dar uma volta, desistiu de mim. Nos meus piores dias, quem nunca, né, teve essa sensação? Acho que o Espírito Santo foi resolver outras coisas, né? Mas em mim ele não está, não. Falando comigo, eu não estou ouvindo nada. E não é que ele não está, é que muitas vezes eu não estou. Eu estou em outro lugar. Eu estou fazendo outras coisas. Eu estou ocupado com muitas coisas. E eu não invisto na presença. Eu não invisto no desenvolvimento dessa conexão, dessa consciência, dessa atenção voltada para Ele. Então, quando a Bíblia nos dá orientações, como Paulo em Efésios diz, encham-se do Espírito, ou em 1 Tessalonicenses, orem sem cessar, é disso que se trata. Encher-se do Espírito continuamente, manter um diálogo constante em oração, não significa tornar-se um monge necessariamente e se isolar do resto do mundo para gastar literalmente todas as horas e momentos do seu dia numa posição específica de oração, mas significa cultivar constantemente esse estado de consciência e conexão com esse Espírito que habita em nós. Faz sentido? Ouvir a voz dele, incluí-lo nas decisões, estar em conexão, em comunhão com Ele, mesmo que eu esteja lavando louça, ou trocando fralda, ou trabalhando, ou estudando, ou até na igreja. Porque até aqui, até em momentos como esse, é possível que a nossa mente esteja em outro lugar. Então é um aprendizado e uma prática. Estar com Jesus é algo que a gente pratica. É algo que a gente precisa cultivar intencionalmente. O Dallas Willard diz assim, com tempo e prática, nossas mentes retornarão a Deus, como a agulha de uma bússola retorna para o norte. Eu amo essa metáfora. Todos provavelmente já seguraram uma bússola na mão, né? E você vira para um lado, vira para o outro, e a agulha aponta para cá, aponta para lá, mas ela sempre volta e aponta para o norte. E a prática da presença de Jesus em nós, a comunhão com o Espírito, ao longo do tempo e da caminhada, deve fazer a mesma coisa na nossa mente. Embora ela divague, embora ela passeie por aí, embora ela vá para lá e para cá, ela deve sempre voltar a apontar para Deus. E é isso que significa estar com Jesus, é o que Ele nos convida a viver em João 15, quando diz, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, permaneçam em mim, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, estar ligado à videira, permanecer em Cristo por meio da comunhão com o Espírito, é o caminho do discipulado, é o primeiro passo no discipulado, mas há mais. O passo seguinte é tornar-se como Jesus. Não é só estar com Jesus, mas é intencionalmente viver um processo de transformação e crescimento. Tornar-se como Jesus. E aí, a gente precisa ser aqui bem claro quanto a isso. Todos nós somos discípulos, ok?
E talvez você discorde disso num primeiro momento, porque você diz assim, não, é o meu primeiro domingo aqui, eu não sou discípulo de Jesus. Quero deixar claro, inclusive, isso. Né? Nem faço questão ainda de ser, estou aqui só conhecendo, visitando, sondando, vim na marra, meu pai me trouxe, né? Fui obrigado, fiquei com vergonha de dizer não para o convite que eu recebi. Está tudo bem, todos nós já estivemos, muitos de nós já estivemos no seu lugar. Mas eu quero te dizer que ainda que você não seja um discípulo de Jesus, você é, talvez inconscientemente, discípulo de alguém. Porque formação espiritual, e isso o pastor John Mark Comer diz também, não é uma coisa cristã, é uma coisa humana. Todos nós estamos inseridos num processo de formação ou de deformação espiritual. Porque para nós a referência é Cristo, amém? E se você não está se tornando mais parecido com Cristo, então talvez você esteja num processo de deformação. Ao invés de a imagem de Cristo estar sendo formada em você, a imagem está sendo deformada e uma outra imagem está sendo formada que se parece com alguma outra coisa. Não com Jesus, mas talvez com a cultura, talvez com a expectativa dos seus pais, talvez com ideologias ou filosofias que você decidiu acreditar e confiar e depositar a sua vida na expectativa de que elas iam satisfazer a alguma coisa que o seu coração quer. Eu não sei o que é que te discipula, mas se não é Jesus, alguém ocupou esse lugar de referência e influência sobre a sua vida. Ou alguém, várias pessoas, várias coisas. Mas todos nós estamos nos tornando alguém. Há coisas nos influenciando o tempo inteiro, de modo que nós estamos nos tornando alguém. E talvez você nem goste da pessoa que você está se tornando, mas você está se tornando inconscientemente essa pessoa. Portanto, se nós queremos que Jesus seja essa referência e que a imagem dele é que seja a imagem formada em nós, nós precisamos decidir viver um processo de formação espiritual intencional. Concorda? Porque se nós não formos intencionais quanto a isso, uma outra imagem pode se formar e a gente nem gostar dela no fim das contas. Ela nem se parecer com a imagem de Cristo. Ser humano é uma experiência dinâmica, não estática. Nós estamos sendo formados e moldados o tempo todo. Então a questão não é se você é um discípulo, mas de quem? De quem você é um discípulo? De quem eu sou um discípulo? Nós precisamos escolher a quem seguir e, naturalmente, nos tornaremos mais parecidos com essa pessoa. Em Lucas, no capítulo 6, Jesus fez uma comparação. Ele disse assim, verso 39, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Espiritualmente falando, nós vemos hoje muitos cegos guiando outros cegos e levando ambos para o buraco, não é verdade? E o que esse texto nos mostra é que o objetivo do discipulado de Jesus não é apenas adquirirmos conhecimento, mas nos tornarmos como o mestre. Ele diz, todo aquele que for bem instruído, bem preparado, será como o mestre. Não melhor que o mestre, não maior que o mestre, mas será igual, como o mestre. Esse é o chamado de Jesus para nós, transformação, mudança, para que a imagem dele seja formada em nós. Agora, veja, se o texto diz que aquele que for bem preparado será como seu mestre, eu acho que é bem razoável nós inferirmos que aquele que for mal preparado, o que vai acontecer com ele? Não será como o mestre, concorda? Porque é aquele que for bem preparado e bem instruído que vai se tornar como o mestre, mas um mal discipulado, um discipulado deficiente, uma formação espiritual não intencional, não vai nos tornar semelhantes ao mestre. Então isso deixa claro para nós que tornar-se como Jesus é algo que requer treinamento, requer instrução, disciplina. E há pessoas que não se submetem a esse processo, por várias razões. Pode ser por ignorância, pode ser por rebeldia, desobediência, mas o fato é que muitos ficam pelo caminho. Muitos ficam mal preparados, mal formados, deformados. E eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser como Jesus, amém? É um desejo seu também? Se você está aqui hoje, poxa, no domingo de manhã, né? Tantas outras coisas que você poderia ter decidido fazer, eu creio que você quer isso. E, na verdade, e aí é uma experiência minha, eu não sei se o Alex tem a mesma experiência, mas como pastor, via de regra, as pessoas com quem eu converso, quase sempre, são raras as exceções,
quase sempre afirmam querer isso. Se eu pergunto para você, quer mudar, você quer crescer, você quer amadurecer na sua espiritualidade, na sua fé, na sua caminhada com Deus, você quer ser mais parecido com Jesus, puxa, é muito raro alguém que está indo na igreja, procurando um pastor para conversar, dizer assim, não. Né? Acontece, já aconteceu, mas é muito raro. A maioria das pessoas que se dispõem a estar nesse ambiente, participando do que a igreja promove, elas fazem isso porque querem, porque elas creem que isso é bom. Onde é que está o gargalo? Onde é que a gente empaca? Via de regra, no como. Não é o quê, não é que eu não queira isso, é que eu não sei como fazer. Eu não sei como mudar, eu não sei como vencer esse pecado, eu não sei como corrigir o meu casamento, eu não sei lidar bem com os meus filhos, eu não sei lidar bem com o dinheiro, eu não sei lidar bem com o meu trabalho. E aí todas essas coisas constantemente competem pela minha atenção e pelo meu foco. E essa história de ser parecido com Jesus continua sendo uma intenção na minha mente, no meu coração, mas eu não tenho, na prática, uma vida organizada em torno disso como uma prioridade. Alguém se identifica de vez em quando? Uma pessoa, glória a Deus, eu não estou sozinho. Qual é o seu nome? Marcos, obrigado, Marcos. Mas você também levantou a mão? O Marcos não me deixou sozinho, viu? Obrigado, Marcos. Eu me identifico com isso. Tantas vezes eu me vejo assim, eu sei que é bom, mas eu não sei como vencer as tantas coisas que competem pelo meu foco, pela minha energia, pelo meu tempo. E é por isso que a gente fala em reorganizar a vida em torno dessas prioridades. Porque se a gente não organizar agenda, recursos, tempo, prioridade, não vai acontecer. Não vai acontecer. E os anos se passam, e às vezes décadas, andando com Jesus e frequentando a igreja, e a gente caindo nos mesmos pecados, com as mesmas imaturidades, com as mesmas faltas e carências e insatisfações. E eu não quero isso para mim. Eu quero ver crescimento e progresso na minha vida espiritual. Amém? Você quer isso também? Amém? Glória a Deus. Agora, como? Como é que isso acontece? Se é algo que leva tempo e é difícil, a gente precisa entender o como. E aí eu vou tentar não me delongar muito, tá bom, gente? Eu não sei que horas vocês costumam acabar, quanto tempo eu tenho, mas, enfim, vou tentar não demorar muito aqui. Mas eu queria mostrar para vocês esse diagrama. Eu não sei se lá de trás você vai conseguir enxergar, depois o Alex, se for o caso, manda para vocês. Mas esse é um diagrama que tem nos ajudado como igreja a entender essa intencionalidade no processo de formação espiritual. Então, esse primeiro diagrama aqui, eu vou depois virar para um segundo, mas ele é o processo de formação espiritual não intencional, tá bom? E aí eu vou fazer uma afirmação ousada, fique à vontade para discordar, mas só deixa para discordar no final, a gente conversa, pode ser? Porque se a gente for discordar agora, eu acho que a gente vai gastar muito tempo. Mas no final, se quiser vir aqui conversar comigo e discordar, fica à vontade. Mas deixa só eu terminar de explicar, tá bom? Mas isso não está, tipo assim, Gálatas capítulo 3, então você fica à vontade para discordar, tá bom? Não tem, mas é uma leitura da realidade. A afirmação ousada que eu vou fazer é a seguinte: todas as pessoas estão vivendo isso daqui. Todas as pessoas, sem exceção. Não importa em que cultura elas estão, não importa em que ponto da história elas vivem ou viveram, em que lugar, que língua elas falam, solteiras, casadas, jovens, adultos, absolutamente. Por isso que eu falei que era ousada essa afirmação, né? Mas todas as pessoas, sem exceção, vivem esse processo de formação espiritual não intencional. E quando eu digo não intencional, eu quero dizer também que às vezes é inconscientemente, tá bom? Que processo é esse? Há 3 coisas que compõem esse processo: histórias, hábitos e relacionamentos. E tudo isso acontece em algum lugar, num ambiente. E o ambiente influencia muito tanto as histórias que a pessoa cresce ouvindo, os hábitos que ela cultiva ao longo da vida e os relacionamentos que ela mantém. Porque se você mora em Brasília, isso aqui é uma história, é uma coisa. Se você mora na China ou na África, é outra, concorda? São outros relacionamentos, outros hábitos e outras histórias que formam a mentalidade e a vida de alguém. Tudo bem? Quando eu digo histórias, eu estou falando das narrativas que nos foram ensinadas desde que nós nascemos, seja pelos pais ou cuidadores, pela escola, pela igreja, as fábulas, os grandes mitos, que vão moldando a nossa imaginação, a nossa maneira de pensar sobre Deus, sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o mundo, a existência. Todos nós somos formados por histórias. A nossa mente funciona a partir de histórias que nós ouvimos. Algumas dessas histórias são verdadeiras e outras não. Tudo bem?
e elas nos formam e formam a nossa maneira de pensar. Os hábitos, bem óbvio, né? As coisas que nós fazemos. As coisas que nós fazemos fazem algo conosco. Você concorda com isso? Se você faz algo sempre, isso tem um efeito sobre você, e é um efeito diferente de quem tem hábitos diferentes dos seus. É muito fácil perceber quando são hábitos destrutivos, né? Então, uma pessoa que tem uma dependência química, por exemplo, né? Ela tem aquele hábito, o hábito vai virando, em alguns casos, até um vício, uma dependência, e aquilo tem um efeito claramente nocivo sobre ela. Mas podem ser bons hábitos e causar coisas boas, né, em nós. Mas isso nos influencia e nos forma. E também os nossos relacionamentos. Dizem, e aí assim, eu não fui a fundo nessa pesquisa, mas me parece que ela é séria, que nós somos o resultado, o produto das 5 pessoas com quem nós mais convivemos ao longo da vida, né? Então, os relacionamentos nos moldam profundamente, né? As pessoas com quem nós mais convivemos, e aí, se são 5 ou 10 ou 3, não interessa tanto, mas o fato é que nós somos profundamente moldados por pessoas, né? Os relacionamentos têm um poder de influência muito grande sobre nós. E a gente gosta assim, de ter uma presunção de achar que a gente só influencia os outros, né? A gente nunca é influenciado por ninguém. Mas, assim, sejamos sinceros, isso é uma ilusão, né? É de mão dupla. A gente influencia, claro, mas a gente também é influenciado pelas pessoas com quem a gente convive, conversa, né? Ok. Tudo isso acontece ao longo da vida, ao longo do tempo, e por meio de experiências que acontecem conosco, algumas das quais sem que a gente tenha escolhido nada, né? A gente pode viver experiências. Você pode ser demitido, você pode passar por um acidente, você pode ficar doente, podem ser coisas boas também, você pode conhecer uma pessoa nova e tal. As experiências da vida, ao longo do tempo, com tudo isso acontecendo, tudo isso forma quem você é. Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Beleza, vira a página, e aí é o mesmo diagrama, só que o que acontece quando eu decido assumir de forma intencional um processo de formação espiritual, tendo Cristo como meu modelo, querendo segui-lo? É a mesma coisa, mas a gente muda os nomes para você entender, para nós entendermos. No lugar das histórias, nós colocamos o ensino da palavra. Porque se a nossa mente é formada por histórias, nós precisamos da história verdadeira, sendo aquilo que preponderantemente vai moldar a nossa mentalidade. Então, nós substituímos as falsas narrativas, as mentiras nas quais nós crescemos acreditando, seja sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a vida, pelo ensino da verdade da Escritura. Aí começa a acontecer o que Paulo diz, o Paulo chama em Romanos 12 de renovação da nossa maneira de pensar, para que sejamos transformados. A renovação da nossa mente vem quando nós somos expostos, como vocês estão fazendo nessa manhã, ao ensino da Escritura. Sempre que a verdade de Deus confronta as mentiras das histórias que nós acreditamos, essa mente começa a ser renovada. E é um processo lento e gradativo, porque às vezes você passou muito tempo acreditando numa mentira e agora você precisa abandonar essa mentira para viver na verdade de Deus. E isso afeta a maneira como você se vê, e se porta, e se relaciona com o próprio Deus. Mas nós precisamos do ensino da palavra. No lugar dos hábitos, nós colocamos as práticas ou disciplinas espirituais, as práticas do caminho de Jesus, que são hábitos também, mas hábitos espirituais. Então, a oração, a leitura da palavra, o jejum, o silêncio, a solitude, a adoração, a vida em comunidade, a generosidade, são várias as práticas, mas todas elas vão mudando também quem nós somos, o que nós amamos, o nosso coração, as nossas afeições. E aí você passa a amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. E isso vai substituindo os velhos hábitos, sobretudo os nocivos, destrutivos que nós cultivávamos. E, por fim, no lugar dos relacionamentos, a vida numa comunidade de fé. Quando nós convivemos com irmãos e irmãs, com outras pessoas que têm esse mesmo alvo, essa mesma prioridade de organizar a vida em torno da sua formação espiritual, então nós somos encorajados, consolados e moldados por essa comunidade, por essas pessoas. E isso nos ajuda muito. E aí o ambiente, para terminar, o ambiente onde tudo isso acontece é a presença do Espírito. Porque, independentemente de onde você esteja, se você está em Brasília, se você está no Japão, se você está nos Estados Unidos ou na Europa, ou onde quer que seja, o Espírito está em você, amém? E está em mim, e está na igreja, no corpo, na família, nessas relações. E é Ele quem, por meio do ensino, das práticas e da comunidade,
promove de fato a transformação. O melhor ensino, a melhor pregação sem a unção e a autoridade do Espírito Santo não vai mudar a sua maneira de pensar, não vai te convencer. E você sabe disso, você conhece certamente pessoas que sabem muito da Bíblia, que talvez já estiveram na igreja antes, já leram a Bíblia inteira, talvez até têm formação em teologia, mas vivem longe de Deus. Não é verdade? Porque não é só o ensino, mas é o ensino no poder do Espírito que transforma a nossa mente. São as práticas no poder e na presença do Espírito, porque senão vira liturgia vazia, rituais, práticas religiosas que não mudam ninguém. A comunidade é a mesma coisa. A igreja sem o Espírito é um grupo de amigos. E é bom ter amigos. Mas a igreja é mais do que isso. A igreja é uma comunidade onde o Espírito, por meio dos relacionamentos, nos molda e nos transforma. Tudo isso, queridos, precisa ser intencionalmente escolhido e priorizado por nós, se nós queremos caminhar na direção da semelhança com Jesus. Ela já veio direto para cá, está acostumado, né? Te encontrar aqui, né? E ao longo do tempo, e por meio, sobretudo, das dificuldades, das experiências difíceis da vida, esse processo vai acontecendo. Assim, Deus é tão maravilhoso com o seu povo que ele não desperdiça nem as coisas ruins. A gente cantou uma música aqui que fala, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Não foi isso que a gente cantou? Isso é bíblico, isso está em Romanos. E quando a gente olha para as dificuldades da vida, por exemplo, o apóstolo Tiago, aliás, não o apóstolo, mas o irmão de Jesus, provavelmente, que escreveu essa carta, ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por quê? Pode passar, por favor. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Percebe o que está acontecendo aqui? Se o alvo é semelhança com Jesus, ou em outras palavras, maturidade, integridade, ser uma pessoa completa, a imagem de Cristo, até o problema é nosso aliado. Se o alvo é semelhança com Jesus e não apenas uma vida confortável, fácil, livre de dor e de incômodo e de inquietação, se o alvo é semelhança com Jesus, a aprovação é nossa aliada e não nossa inimiga. Amém? Difícil falar amém para isso, né? Mas eu não estou dizendo que você precisa desejar a aprovação, buscar se enrolar para passar um tempo bem difícil e aí ter que se livrar dele. E, bom, agora eu vou crescer, né? Porque eu arrumei um problema, então agora Deus vai ter que dar a solução e aí eu vou amadurecer com isso. Não vá por esse caminho, não recomendo, tá? Elas virão sem que você se esforce. Assim. É só esperar, ela vai chegar. Você está vendo um tempo bom, fica nele, né? Não busca confusão, não precisa, ela vai chegar. Mas quando ela chega, isso que quer dizer, quando ela chega, quando a aprovação vem, e ela virá, e ela vem para todos nós, até a aprovação torna-se nossa aliada, se o alvo é crescimento. Porque Deus usa isso para forjar a nossa fé. Então, transformação é possível, mas é um caminho que nós precisamos decidir trilhar. Dallas Willard diz, formação espiritual na tradição cristã é o processo de ser crescentemente possuído e permeado pelos traços do caráter de Jesus, à medida que caminhamos no leve jugo do discipulado com o nosso Mestre. Crescentemente possuído e permeado pelos traços do caráter de Jesus. A palavra no Novo Testamento para isso é metamorfose. Paulo fala disso lá em 2 Coríntios 3. Estamos sendo transformados, ele diz, segundo a sua imagem. É o Espírito que faz isso em nós, é a obra do Espírito. O Tim Keller diz, pode pular aí, eu já mencionei, mas ele diz assim, olha, cristãos, ficou meio embaçado, né? Cristãos são pessoas que permitem que a realidade de Jesus mude tudo a respeito de quem eles são, de como eles veem e de como eles vivem. E aí eu preciso parar e te perguntar, e perguntar para mim mesmo também, será que de acordo com essa definição eu posso me considerar um cristão? Porque talvez você sempre se identificou como um cristão porque você crê em Jesus, mas o que isso significa de fato? Significa, eu sou um cristão porque eu não sou muçulmano, eu não sou budista, eu não sou outra religião, eu sou cristão. Não, mas peraí, se o conceito é esse, digamos que o pastor Tim Keller esteja certo, ok?
Cristãos são pessoas que permitem que a realidade de Jesus mude tudo a respeito de quem eles são, de como eles veem a vida, de como eles vivem essa vida. Será que nós podemos nos considerar cristãos a partir dessa definição, dessa perspectiva? E eu acho que ela está correta. Eu acho que ela está alinhada com o que a Escritura nos ensina, com o chamado de Jesus para nós, de reorganizar a vida completamente. E aí é outra história, né? É bem diferente do que às vezes a gente considera simplesmente ser um cristão. Então, de novo, a pergunta é: a quem você está seguindo? A imagem de quem nós estamos sendo formados? É com esse alguém que nós vamos nos parecer mais, inevitavelmente. E o convite é para que esse alguém seja Jesus. Vamos terminar, por fim, fazer o que Jesus fez. Falamos de estar com Jesus, tornar-se como Jesus, por fim, fazer o que Jesus fez. Eu vou passar mais rápido aqui, e a gente, quem sabe, no futuro vai ter mais oportunidade de conversar, tá bom? Mas esse processo termina com uma missão, de fato, com um chamado para fazermos alguma coisa. E aí, galera, beleza? Tá de boca cheia já, né, rapaz? Em Mateus, no capítulo 9, de 35 a 38, Jesus ia passando por várias cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Essa ideia de enviar é de onde nós tiramos a ideia de missão e de missionário. Jesus nos enviou os discípulos, enviou a nós. E ele disse: para onde vocês forem, preguem a mensagem de que o reino está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Quando os discípulos vão caminhando com Jesus por aqueles 3 anos do ministério dele aqui na terra, chega um ponto em que eles não apenas veem Jesus fazer as coisas que Jesus fazia, eles começam a ser enviados por Jesus para fazerem eles mesmos as mesmas coisas, certo? Jesus começa a enviá-los e dizer: vão agora vocês, e preguem, e curem, e ressuscitem, e expulsem, e façam as coisas que vocês me viram fazer. E esse processo todo, esse programa de treinamento culmina na grande comissão, quando Jesus envia todos os seguidores em Mateus 28, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações. O objetivo final do discipulado de Jesus é que nós sejamos capazes de fazer as mesmas coisas que ele fez. O que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra? Pode passar aí, Alex. Jesus pregou o evangelho, pode ir passando, ensinou o caminho, curou os doentes, expulsou demônios, comeu e bebeu com descrentes, fez justiça social, foi um pacificador, orou, profetizou. E por fim, mais uma coisa, ele se opôs à corrupção religiosa e política do seu tempo. E essa não é uma lista exaustiva. Talvez você olhe para os evangelhos e diga: Jesus fez mais coisas. Tá, eu concordo, tá bom? São exemplos. Mas eu quero dizer para você, o alvo, se o objetivo da nossa vida é sermos como Jesus e fazermos o que ele fez, o alvo final é nos tornarmos, com o tempo, pessoas capazes de fazer todas essas coisas. E aí talvez isso choque alguns, porque você diga assim: puxa, mas todas? Pode ser algumas? O meu chamado é para algumas delas, né? Não é para todas. Não. O chamado fundamental para todos nós é ser como Jesus. E se Jesus fez tudo isso, há uma expectativa dele sobre nós de que nós também façamos. Tudo bem? Agora, calma. Não é da noite para o dia, não é com pressa, não é todo mundo ao mesmo tempo. Cada um de nós está num estágio de maturidade cristã, de crescimento espiritual, de caminhada com Jesus. Para alguns, essa jornada começou há muito tempo, para outros está começando agora. Não é uma competição, nem uma corrida, tá bom? Mas há uma expectativa de crescimento constante, a ponto de nós nos tornarmos pessoas capazes de fazer essas coisas. Capazes como? Na nossa força, com o nosso conhecimento? Não. Tudo o que a gente falou aqui tem como fundamento o Espírito Santo e a presença dele em nós. O pastor John Mark Comer diz assim: tudo o que Jesus fez, ele fez como um ser humano real e verdadeiro, empoderado pelo Espírito Santo, como exemplo a ser seguido pelos seus aprendizes. Você pode dizer assim: mas essa parte aí de curar enfermos, de expulsar demônio, essa parte Jesus fez porque ele era Deus, né? Eu não sou, então eu estou liberado.
problema desse argumento é que os discípulos fizeram. Né? E aí, eles eram deuses também? Claro que não. Mas eles fizeram porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus estava sobre eles, e há uma promessa de que está sobre nós. Amém? Então há um chamado para nós, para vivermos essa vida e fazermos as mesmas coisas. E, queridos, vai ser geralmente não planejado. Vai ser uma interrupção na sua caminhada, vai ser no indo. Vão e façam discípulos. E essas coisas vão acontecer, os sinais vão acompanhar os que creem. Não vai ser assim, vou sair daqui, entendi a mensagem, o pastor pregou, tal, vou colocar na minha agenda. Terça-feira, às 15 horas, expulsar demônios. Vou achar algum, né? Afinal de contas, eu estou reorganizando a minha vida em torno de fazer o que Jesus fez. Quinta-feira, às 16, vou me opor a alguma corrupção que aparece. Né? Não, fica tranquilo, só vai. Mas à medida que você for, vá com essa conexão, com essa atenção, esteja com Jesus, continue no processo de se tornar como Ele. Quando você menos esperar, você estará fazendo as coisas que Ele fez. Vai aparecer alguém doente no seu caminho. O que você vai fazer para essa pessoa? Senhor, vou orar aqui, o Senhor pode curar. Amém? O Senhor pode curar. Vai aparecer alguém sofrendo ou num conflito e você pode ser usado por Deus para pacificar esse conflito. Vai aparecer uma situação de injustiça e Deus vai te usar para promover justiça e paz e alegria, os valores do reino. Vão ser interrupções na sua caminhada, mas você está atento, está sensível para parar, ouvir e participar do que Deus quer fazer. Amém? Eu vou parar por aqui. Eu acho que tem bastante coisa para a gente refletir, mas o convite essencialmente é esse, para sermos discípulos, para andarmos pelo caminho. E esse caminho é maravilhoso, ele é desafiador, ele é estreito, a porta é estreita, mas leva a uma vida ampla, espaçosa, feliz e abundante em Cristo. E para você praticar essa semana alguns desafios bem simples, se você quiser colocar em prática essa palavra, primeiro, reflita sobre o seu processo de formação espiritual. Você tem adotado um processo intencional na sua caminhada com Jesus? Gaste 5, 10 minutos pensando sobre isso, orando sobre isso, e talvez o Espírito Santo vai te convidar a mexer um pouquinho e reorganizar as coisas, tá bom? 2, reflita sobre e abrace o seu estágio de discipulado e de estação de vida. Para alguém que está numa vida como solteiro, construindo uma carreira, se dedicando a isso, isso vai se parecer com uma coisa. Para alguém recém-casado ou com filhos pequenos, que não dorme à noite, que está amamentando e tudo mais, vai ter outra cara, tudo bem? Por isso eu disse, não é uma corrida, não é uma competição, a gente não vai ficar se comparando para saber, você orou quanto essa semana, você leu quantos capítulos da Bíblia, você expulsou quantos demônios hoje, né? Não se trata disso. Mas cada um no seu ritmo, na sua fase de vida, caminhando com Jesus, sob a liderança dele, rumo à semelhança com ele. Por fim, se você não sabe por onde começar e tudo isso parece muita coisa, eu quero te dar os parabéns, porque você já começou. Porque a gente pode decidir, em primeiro lugar, simplesmente viver o poder transformador de praticar o caminho de Jesus em comunidade. Estar aqui é um passo nessa direção. A decisão de pertencer a uma igreja, pertencer a uma comunidade, é um passo nessa direção. E Deus usa isso. E Deus se alegra com isso. E Ele tem planos para a sua vida, dentro de uma comunidade de fé, para te tornar mais parecido com o seu Filho, com Jesus. E esse é o meu convite para todos nós nessa manhã. Amém? Permanecermos nessa trilha, nesse caminho com Ele. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu sei que eu me alonguei um pouco, peço perdão, estou muito feliz de estar aqui, acho que eu me empolguei também, mas eu queria orar por você, por nós, por essa igreja, tá bom? Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela chuva que cai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de tudo, Pai, com Tua soberania, graça, misericórdia. Nós somos gratos pelo Teu amor por nós, por essa igreja. Eu te louvo, Deus, pela vida da Nova Capital, dessa igreja que o Senhor mesmo planejou e plantou. Te louvo pela vida do Alex e da Thalita, pelo sim, pela obediência deles, lá em 2018, Senhor, com os primeiros passos, as primeiras iniciativas, até antes disso, os grupos de estudo bíblico, as vidas que foram alcançadas, Senhor, as conversões, os batismos, tudo o que essa igreja construiu e tem construído, Pai, cada família, cada pessoa que tem chegado aqui e nos outros lugares de reunião deles, Pai, encontrado um lugar em Ti, em Cristo, sendo acolhidas como parte da Tua família, da Tua igreja, do Teu povo.
Obrigado, Pai. Obrigado por essa história que ainda não terminou, mas talvez esteja perto de um novo capítulo. E eu oro, Deus, para que essa mesma graça os sustente, os conduza. E eu oro por cada um de nós, para que, como discípulos de Jesus, Senhor, nós possamos perseverar na Tua graça, no Teu amor, sustentados pela Tua fidelidade, Senhor, dando passos intencionais na direção de nos parecermos com Cristo. Eu reconheço, Pai, o meu pecado e a minha dificuldade de permanecer nesse caminho, tantas distrações, tantas atividades, Senhor, tanta pressa, tanta preocupação, tanto esforço para garantir que as coisas aconteçam do meu jeito, tentando controlar o processo com as minhas forças. Perdão, Senhor, ajuda-me, Pai, a confiar em Ti e a trilhar o processo que o Senhor propõe. E eu oro por cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã, para que também decida fazer o mesmo. Se entregar, se render, caminhar com Jesus, confiar no chamado para vir e ver, para estar, para se tornar, para fazer o que Jesus fez. Nós Te amamos, não há outro lugar onde nós queiramos estar, senão a Tua presença. Por isso vem e se manifesta com Teu Espírito a cada um de nós, e continua a nos convidar, Senhor, mesmo quando nós tropeçamos, desanimamos, continua a nos convidar graciosamente a trilhar esse caminho contigo. Abençoa essa igreja, abençoa-nos, Pai, como Tua igreja, como Teu povo, para vivermos tudo aquilo que é da Tua vontade para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado, viu? Vocês já são muito amados, eu espero poder ter a chance de conhecer vocês melhor com o tempo, nos próximos dias, semanas, meses, tá bom? O Senhor abençoe ricamente todos vocês. Obrigado.